10º episódio de Café com Crise tá no ar. Como que vocês estão, Café com Crisers? Tudo bem por aí? Eu sempre esqueço de me apresentar, mas pra quem não me conhece, meu nome é Gabi Cavalcante. Se você não me conhece, já me segue aí nas redes, @eugabicavalcante. Vou lembrar vocês que pra quem tá ouvindo aí pelo Spotify, avalia com aquelas 5 estrelinhas, também segue o podcast lá no Spotify. E se você tá ouvindo pelo YouTube, vendo, né, pelo YouTube, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho, deixa aquele comentário bacana aqui embaixo pra gerar engajamento, beleza? Bom, algum de vocês já sabem, mas não custa repetir. Essa segunda temporada se chama Mães Além do Instagram. E como hoje a Lê não pôde vir para me ajudar nesse bate-papo, seremos somente eu e a nossa convidada que eu vou apresentar agora para vocês. Ela é doutora em ciências, gestora do terceiro setor, palestrante, criadora de conteúdo, tem 35 anos, casada desde os 18. Estou chocada com essa informação. Pisciana, porém não acredita muito em astrologia, gente. E o grande motivo dela estar aqui, ela é mãe por adoção do Flávio, da Flávia, do Fabrício e do Arthur. Fernanda Fabbri! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer. Ai, obrigada por ter topado. Uma honra te receber aqui na minha humilde residência. Tô um pouquinho rouca hoje? Tô um pouquinho rouca. Vocês que vão ter que lutar aí. Perdão, pessoal. Mas é isso, é o que temos. E vamos lá. Fiz várias aqui, formulei várias perguntas. Foi um super desafio como podcaster. Mas estamos aí. Tô aprendendo, né, cara? O podcast foi muito... A ideia de criar o podcast era ser um conteúdo informativo, que traga reflexão e que também faça rir, né? Que seja leve, assim. E no fim eu tô aprendendo pra caramba. A real é essa, assim. Tá sendo um mega aprendizado pra mim, inclusive. Bacana. Vamos lá. Fernanda, você sempre quis ser mãe? A sua ideia sempre foi adotar ou você chegou a tentar engravidar? Eu sempre quis ser mãe. E eu sempre quis ser mãe pelas duas vias. Pela via da adoção e pela via biológica. Quando eu me casei com 18 anos... Gente, 18 aninhos. Eu e meu esposo começamos a tentar engravidar. Eu não tinha nenhum problema, nunca tive um diagnóstico negativo. Até hoje não tenho um diagnóstico negativo, mas eu nunca engravidei. Tentei 11 anos. Você começou a tentar logo em seguida, assim que você casou? Um ano após eu me casar, a gente já começou a pensar. Eu realmente queria muito ser mãe, muito mesmo. E foi difícil passar por essa fase de não conseguir engravidar, principalmente por conta da sociedade. Não era algo meu, era algo das pessoas que me cercavam, me cobrando, quando vem o filho. Quando eu falei que ia casar com 18 anos, todo mundo já achou que eu estava grávida, né? No dia do meu casamento já tinha os burburinhos, ela tá grávida. Ai, o povo, gente. Então muito imagina bom. a expectativa, foi muito difícil lidar com a expectativa das pessoas. É muito louco isso, porque eu não passei por isso, porque eu acabei engravidando sem querer. Mas todo mundo relata esse tipo de coisa, do quanto você começa a ser cobrado depois que você... Primeiro é assim, e aí quando vai casar, né? Normalmente quando namora há muito tempo, tem aquela galera, e aí, quando é que casa? Aí casa, e aí, quando vai ter filho? Pessoal, tipo assim, deixem as pessoas viver. Tipo assim, deixa o povo escolher o tempo, né? E você acaba, às vezes... Por exemplo, eu conheço algumas pessoas através do Instagram que acabaram engravidando sem nem querer engravidar, de tanta pressão das pessoas, da sociedade, da sogra, da mãe. Exatamente. É complicado lidar com isso, porque você cria pra si uma prisão, né? Quando você vive na expectativa do outro, é justamente isso, você vive uma prisão. E aí você pode criar várias prisões diferentes. No meu caso, essas prisões me levaram a 3 depressões. Meu Deus. E eu sempre quis adotar, mas eu tava tão presa na expectativa que eu não conseguia olhar e falar assim, gente, eu quero adotar, pronto. Não conseguia, foi muito difícil pra mim. E quando o seu plano, né, que a gente planeja, mas nunca vem como a gente planeja. Mas o seu plano lá atrás era, então, engravidar primeiro, ter um primeiro filho via biológica e depois você adotar. É isso que você pensava? Isso, eu e meu esposo, desde o início, a gente queria uma criança mais velha. A gente queria adotar um pré-adolescente.
Ah, que legal. Então, a gente tinha pensado em gerar primeiro pela via biológica, quando ele fosse ali próximo à pré-adolescência, a gente adotaria um pré-adolescente. Então, Pra nosso já tá. sonho eram 2 filhos, né? Uhum. E assim como a maior parte das pessoas, a gente achava que para adotar tinha que ter uma baita condição financeira estável, tinha que ter condições de levar para o psicólogo e tudo mais, um monte de expectativas, né? Uhum. Então, eu queria a minha vida muito organizada para Sim, adotar. E depois a gente descobriu que isso é mito. sim. Eu imagino que sim. É a mesma coisa para engravidar, né? A galera acha também, não, mas eu preciso muito estar pronta, estar. Lógico que existem algumas organizações que você pode fazer na sua vida para receber um filho. Mas, gente, a real é que pronto a gente nunca tá, né? Vamos combinar? É só vivendo o dia a dia que a gente tá pronto mesmo para viver aquilo. E a gente faz acontecer, sabe? Então, acho que essa expectativa aí que a galera coloca é meio irreal. E como que foi o processo de adoção? Faz um resumão assim pra gente. Eu sei que é uma história longa, mas a gente quer ouvir. Eu tô a fim de ouvir aqui. Eu já sei mais ou menos, né? Mas quero que o pessoal conheça. Eu estava no meu segundo ano do doutorado, quando eu consegui me livrar dessa expectativa e dessa prisão e comecei a pensar em adotar, de verdade. Uhum, E aí, na época, eu comecei a pensar em 2 crianças. uhum, Só que eu sou uma pessoa que gosta de planejar a vida. Então, como eu estava no segundo ano, eu pensei adoção daqui uns 3 anos, né? Só que eu achava que demorava. Então, eu uhum. comecei a pesquisar quais eram os documentos. Quando eu coloquei documentos para adotar no Google, eu fui direcionada para um site chamado Adote um Boa Noite. Eu fiquei muito curiosa, entrei para mexer no site e lá na penúltima foto eu vi a foto dos meus filhos. E quando eu os vi, eu tive certeza que eles eram meus filhos. E aí, junto ao meu marido, nós iniciamos uma luta mesmo. Foi muito difícil até conseguir chegar até eles, porque a gente não estava habilitado, estava se habilitando, né? Então, 15 dias depois, eu fui minha primeira etapa na vara da infância, eu comecei a correr contra o tempo. E eles já estavam ali com a possibilidade de serem separados. Então, a gente tinha que correr muito. Não foi muito fácil, Mas eles mas estavam só, desculpa, uma dúvida completamente leiga. Eles estavam na possibilidade de serem separados. Por quê? Porque tinha alguma família que estava querendo adotar separadamente? Ou isso é um processo do Estado mesmo, em um certo é momento? um processo. Primeiro tenta-se a adoção de todos os irmãos, Sim. para fortalecer os vínculos, para conseguir manter a origem, para evitar a dor e o sofrimento da criança mesmo. Uhum. Mas quando essa possibilidade é muito pequena, começa a se cogitar a possibilidade de separar os irmãos. Então, às vezes, separa de 2 em 2, 3 em 3, às vezes um, porque eles tinham idades diferentes, claro, né? Uhum. E era uma escadinha. O mais Uhum. velho já estava com 11 anos. Um garoto de 11 anos, Garoto. negro. Totalmente fora do padrão que a maior parte dos candidatos A, querem. a maioria é que é menina? Eu não sei, desculpa. Eu Está, sou... tá mudando isso um pouco, mas Tá, a maioria ainda que é uma menina, branca e ali estourando seus 6 anos de idade. entendi. E é engraçado que as pessoas acham que menina é tranquila, né, gente? Gente, bom, da onde tiram isso, A né? minha menina é arteira. Não, e eu mesma, quando eu penso em mim, gente, eu dei muito mais trabalho pra minha mãe do que meu Sim, irmão, por exemplo, assim. sim. Então, não sei de onde o povo tira isso aí, né? Mas, então é um processo que. E existe um prazo eu não sei, o Estado separa depois de X tempo que tentou a adoção conjunta ou Não, não? não existe um prazo certinho, né? O juiz vai conforme a necessidade mesmo daquela família. Uhum. Também eles avaliam quantos laços esses irmãos têm, porque alguns irmãos não têm tantos É, laços, às sim. vezes nem viviam juntos, né? Uhum, sim. Então, os meus filhos, eles tinham um certo laço, sim, mas eles relatam, meus filhos falam que já estavam perguntando quem queria ser separado com Ai, quem e meu tudo Deus do mais. céu. Como é que faz isso, né, É muito gente? triste, mas por outro lado, né, aumenta muito as chances Muito. de adoção. Imagino que sim. É, E claro que, dentre as possibilidades, é melhor que eles sejam é. adotados do que continuarem juntos, porém, né, num lar, enfim. Hoje, a vara da infância, né, o juizado, eles tentam fazer que as adoções aconteçam e que as famílias fiquem amigas, formem uma grande família, né? Bem legal isso. Entretanto, a gente ainda vê um pouco de dificuldade entre as famílias por diferenças de ideologia, religião, às vezes não querem manter esse contato, né? Mas quando eles vão propor
a adoção dos irmãos, eles tentam fazer esse link para que os irmãos tenham contato e seja uma grande família. Exato. Mas o ser humano ainda precisa evoluir um pouquinho, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Acho que a gente tá aí pra isso, né, pessoal? Não sei. E aí, bom, você entrou lá no site e aí você viu esse Adote um Boa Noite. E aí você falou, gente, são meus filhos. Isso é uma outra curiosidade minha. Não é todo mundo que tem esse clique, né? Que tem o tipo, eu olhei e me apaixonei, porque existe esse estigma, né, de cheguei e é o meu filho, assim. Amor é uma construção. Então, o que aconteceu com a gente, eu falo que foi um fato isolado. E eu nem gosto de incentivar, né? Sim. Eu acho que a emoção na adoção, ela é um fator muito preocupante. Ela vem para criar expectativas que vão ser frustradas depois, provavelmente. Então, eu não recomendo. Geralmente, você não ama na primeira vista, ok? Eu vi a foto e amei à primeira vista. Mas quando eu cheguei pessoalmente com os meus filhos e eu olhei para eles, eu fiquei perdida. E eu até me questionei. Na hora que eu vi minha filha falando, não chama ela de mãe, eu olhei e falei assim, mas... Não é amor aquilo, gente. É uma Sim. paixão, né? É uma paixão que você Exato. tem que... E amor é construção. É total isso que você falou, pra todo relacionamento, né? Por que que esse seria diferente? Sim. Então, eu acho muito legal esse trabalho que você fala, que você faz tanto no Instagram, pra realmente desromantizar isso e parar de quebrar e quebrar um pouco, né? Na verdade, esses estigmas que as pessoas têm sobre a adoção. Uma história super, hiper famosa sobre a adoção é da Giovanni Eubank e do Bruno Galhaço. E eles falam muito, né, que foi esse encontro, que quando ela viu, ela falou, meu, é minha filha e tal. E eu achei, lógico que é lindo você ouvir essa história, mas aí quando eu comecei a seguir alguns perfis de adoção, eles falam, gente, lógico que às vezes acontece, mas é assim, 1 em 1 milhão, não é a regra. Então, é construído, né, sementinha por sementinha ali. E aí, quando você foi pro site, aí você mandou pro seu marido, as Meu 4 marido levou um crianças. susto, né? Ele não ficou empolgado, não, pelo contrário. Meu marido ficou resistente por 3 meses. Ele entrou no processo comigo, mas deixando muito claro que não adotaria os 4 irmãos. Sim. Mas eu estava decidida, né? Eu tinha... Tipo, vou convencer ele. Calma aí que eu vou dar meu jeitinho. É que o meu marido, na verdade, o problema não era adotar os 4 irmãos, era questão financeira, Lógico. ele era a razão do relacionamento e tem que ser, né? A gente tem que pensar em tudo. Ter 4 filhos não é fácil. São muitas coisas que envolvem. Mas quando ele aceitou, ele entrou na luta comigo e a gente batalhou juntos. Foi bem legal. Que legal. E aí vocês entraram com esse processo para adotar uma criança, porque como que funciona? Você entra primeiro com uma documentação para ver se você é apto a adotar, é isso? Você passa pelo processo de habilitação. Durante a habilitação, você até cita qual é o perfil de criança que você gostaria de adotar. Quando a gente fala perfil, a gente tá falando idade. Gente, Sim. parece lista de supermercado. Idade, cor, quantos irmãos, qual cidade, aceita doença, não aceita doença. Então, você mostra isso, né, pro sistema. Sim. Essas informações vão ser colocadas num sistema e aí todos os dias de madrugada esse sistema roda e tenta casar com o perfil das crianças que estão aptas à adoção. Então, durante a habilitação, você não pode se candidatar a ninguém. Você tá passando pelo processo. A habilitação só é concluída quando o juiz assina a sentença dizendo que você está apto a adotar no Brasil. Entendi. Então, nós passamos por todo esse processo. E aí, na escolha de perfil, como eu tinha muita certeza que eu queria eles, o meu perfil foi extremamente aberto pra eles mesmo. Mas corria o risco de não dar certo. Tipo assim, coloquei lá, quero 4 irmãos Podia, de tal abrigo. Tipo assim, já direcionando um pouquinho o sistema? Talvez, porém... Então, o que acontece também é que a gente pode fazer a busca ativa. A busca ativa é o que eu fiz, né? Você vê nesses sites. Existem 2 sites abertos ao público, que é aqui o Adote Boa Noite, de São Paulo, e tem no Espírito Santo também, um site. E existem outras ferramentas para quem já está habilitado. Que, por exemplo, tem um aplicativo, a.dot. Nesses sites e aplicativos, você vai ver fotos de crianças com poucas chances de adoção. Então, a gente chama de adoções necessárias. Os meus filhos faziam parte desse grupo. Aí, o candidato que está habilitado, ele pode preencher uma ficha e falar, tenho interesse em adotar essa criança. E aí, o juiz vai fazer o trabalho de ver se
casa, né? Se tem Sim. como. Então, o que a gente fez chama busca ativa. Legal, legal. E aí, como vocês foram para esse site, seu marido falou, imagina, de jeito nenhum, você está maluca, 4 crianças. E aí você foi pro processo de, então tá, vamos nos habilitar vamos entrar na fila, é tipo isso, falando Exatamente assim, isso. vamos entrar na fila. E aí, nesse processo que você acabou convencendo ele, como que foi? Foi, a gente estava conversando bastante desde sempre, mas ele viu uma palestra de uma mãe que adotou sozinha 3 meninas. E uma, inclusive, tinha deficiência. E essa mãe, no final da palestra, ela foi questionada por um candidato que falou assim: suas filhas estudam em escola particular? E ela parou e disse: não, elas estudam em escola pública. Aí ele falou assim: nossa, como assim, né? Aí ela falou assim: não, ué, elas têm amor, elas têm um lar e elas estudam em escola pública da mesma forma que elas estão estudando lá na casa de acolhimento. Então, aquilo abriu a mente do meu marido, que fez ele entender que a gente não precisava ter uma baita estrutura. Sim. A gente não tinha uma condição financeira muito confortável, mas também não estava numa situação ruim na época. Tipo, passando perrengue nem Não, nada. então assim, a gente sabia que 4 filhos significaria ter 4 filhos de uma forma muito simples. Sim, Eu era educadora, então pra mim a questão da escola pegava muito. imagino. Eu não queria colocar, eu não tinha a menor ambição com relação a vestir melhor roupa, nada disso, mas Sim, a escola pra mim era uma entendi. barreira. Então eu também tive que sentar, rever minhas expectativas, porque é impossível pagar 4 escolas, né? Uhum, Principalmente na nossa realidade. sim, Então foi mais essa questão mesmo. É difícil, financeiramente, você ter 4 filhos. E o sim. Maurício tinha muito medo. Ele tinha muito medo. Não, imagino. E isso que você falou, né? Agora ficou mais claro essa questão de realmente que as pessoas pensam que como assim eu vou me propor a adotar e vou colocar numa escola pública? Que foi a pergunta do cara, tipo, como assim elas estudam? Gente, isso é muito. Para começar, que, né, vamos combinar que tem escolas públicas e escolas públicas, Sim. né? Existem escolas públicas melhores, piores, enfim. É, mas eu entendi que para ele ali, na cabeça dele, não fazia sentido você. Mas como assim eu vou tirar ela do abrigo para colocar numa escola pública? Gente, mas isso já é muito mais do que aquela criança tá tendo ali, né? Eu ouço muito esse tipo de coisa também com adoção de animais, por exemplo. Ai, mas eu vou tirar do abrigo e ele fica na minha casa sozinho o dia inteiro. Gente, mas é muito melhor para esse cachorro ficar sozinho o dia inteiro na sua casa do que estar num abrigo com sei lá quantos cachorros, tipo, e tendo seu amor na hora que você chega, né? Essas crianças, obviamente, estão muito melhores assistidas dentro da sua casa, recebendo amor, tendo um pai, tendo uma mãe, enfim. É que a gente tá num momento onde as pessoas estão achando que podem comprar tudo, né? A sociedade se perdeu um pouquinho nos valores. Hoje é tudo muito rápido por É. conta da tecnologia. E quem tem dinheiro, às vezes, se dá bem em algumas coisas que quem não tem. Então a gente tá perdendo o valor das coisas. Uhum. E quando a gente fala de criação de filhos, criança, adolescente, eu falo ali até um pouco mais que o adolescente, que o desenvolvimento neurológico ele vai acabar lá depois dos 25 anos. Hoje a ciência Exato. já mostra isso. Precisa de afeto. É Exato. o afeto que gera toda a transformação na vida desse indivíduo. E não o Nike, não o celular, não a escola. Exato. É claro que a educação é de suma importância e ter uma boa escola é primordial. Uhum. Mas essas crianças estão precisando de afeto, é isso que vai transformar a vida delas. Mas eu acho que assim, na adoção, como em qualquer via de maternidade, paternidade, a gente tem que fazer planejamento familiar. E Uhum. aí o planejamento familiar, ele vem dentro da sua realidade, suas expectativas. Então quando o pessoal me pergunta, Fer, mas não tenho condições de ter 2 filhos. Tudo bem. Se essa é a sua condição, se essas são as suas expectativas, não mude. Não queira adotar 2, 3 crianças só para ser mais rápido, só para Sim. parecer que foi legal. A gente tem que ter aquilo que é bom pra gente, não tem uma verdade Uhum. absoluta. E também não é fácil ter muitos filhos. Eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, é muito fácil. Não, não é fácil. Então a gente tem que fazer realmente planejamento familiar, aquilo que se enquadra dentro da sua família. Eu e meu marido sentamos, fizemos esse planejamento e a gente decidiu que estava tudo bem não ter algumas coisas. Pra gente foi tranquilo, mas talvez pra outra família não. Não seja. Tem que
entender a realidade de cada um e as expectativas de cada um, né? Do que você quer, inclusive, para sua vida pessoal, né? De que a partir dali eu vou ter que abrir mão de coisas minhas, que eu fazia com frequência, e agora eu não vou ter mais. E por você tudo bem, mas para algumas pessoas não é tudo bem. Eu acho que o grande problema hoje da maternidade é que todo mundo entra com muita expectativa, né? Então, vamos falar da mulher, não tô falando nem pela via da adoção, vai engravidar. A gente não fala que dói, que vai ficar meses sem dormir direito, que a criança vai chegar e você vai chorar horrores. Na adoção é a mesma coisa, não fala que vai demorar pra você amar a criança. A gente fala só do lado bonito das coisas. Aí o que acontece? Todas nós entramos cheias de expectativa. Expectativa foi criada pra ser frustrada, gente. Essa é a verdade. Então é por isso que tem tanta mãe frustrada hoje, independente da via. Eu odeio ser mãe é muito difícil, porque essa mulher provavelmente estava munida de expectativas. Então, alinhar a expectativa, acho que traz uma leveza para nossa vida. E quando a gente fala de adoção, é mais intenso. Então, assim, a expectativa de que vai ter uma criança grata a você. A expectativa que vai ser uma criança que vai chegar na sua casa e vai comer tudo que você fizer. A expectativa que ela vai ouvir todas as suas regras, que ela vai saber tomar banho sozinha só porque ela já tem uma idade X. Tá vendo? São coisas desse tamanho, mas são expectativas que vão gerar frustrações. Você vai colocando tudo num potinho, é uma coisinha desse tamanho, uma desse tamanho, desse tamanho. Você vai pondo, cara, de repente você tá, tipo, pá, explodindo. Exatamente. Porque gente, qualquer via de maternidade, parentalidade é muito difícil. Na verdade, se não for difícil, na minha opinião, você não tá fazendo seu papel direito. Exatamente. Alguma coisa aí tá errada. Está muito fácil pra você, pai, mãe, ou você está terceirizando demais, né, alguns cuidados, algumas coisas, ou você não tá fazendo e alguém está fazendo por você, porque pode ter certeza que alguém tá fazendo por você. E aí, como é que foi? Aí você convenceu o seu marido, falou, beleza, yes. Consegui aquele jeitinho da mulher, entendeu? Que a gente dá um jeitinho. E aí foi o processo para conhecê-los. Imagino eu que 4 crianças, esse processo seja mais rápido para sair a documentação toda, como que funciona? Então, na habilitação não tem diferença. Tá. A gente tem que passar por todo o processo, seguir todas as etapas. Hoje no Brasil, a habilitação dura de 1 ano a 1 ano e meio. São raras as cidades que duram 6, 8 meses. Tá. Porque a gente tem que levar documentos, tem o curso preparatório, as entrevistas psicossociais. Só nisso aí já vai um bom tempo. E tem um prazo mínimo de 4 meses para isso acontecer também. Então, esse é o tempo. Nós demos sorte que naquele ano estava um pouco mais rápido na nossa cidade. Então, quando a gente estava no final do processo, a gente já conseguiu acesso à vara da infância onde os nossos filhos estavam. Não havia ninguém no Brasil, nem fora do Brasil, porque também a adoção internacional entra nessa fila, que tivesse interesse em adotar 4 irmãos na idade dos meus filhos. Então, a gente nem ficou na fila, saiu tudo, já liberou pra gente poder conhecê-los e tudo mais. Hoje, cerca de 56% das crianças aptas à adoção tem pelo menos um irmão. Caramba. E você sabe dizer quantos são separados? Quantos % desses acabam Essa sendo... informação a gente não consegue ter pelo site do CNJ, né? Que é onde tem todas as estatísticas. Mas tem aumentado o perfil, o número de candidatos que aceitam irmãos. Então, a gente tá vendo uma melhora nessa questão, que antigamente não. Antigamente era uma menina branca até 2, 4 anos no máximo, né? Deus. Que era raríssimo. Hoje já tá mudando um pouco isso. Então, assim, nesse perfil que eu falei, uma menina branca até 4 anos, hoje, no estado de São Paulo, espera-se de 5 a 8 anos. Por questão mesmo que tem... A última vez que eu olhei, eu fiz até uma brincadeira com o pessoal no Instagram, a gente fez uma análise estatística, e nós vimos que se considerasse uma garota até 2 anos, tinha 105 crianças naquele dia disponíveis no estado de São Paulo, tinha 15 mil pessoas prontas, aptas a adotar aquela criança. Então é uma questão mesmo de lei de oferta e procura. Quando a gente fala de adoção de grupos de irmãos, o número de candidatos ainda é pequeno, então tem que ser mais rápido, né? Então você não vai esperar 5, 8, dependendo da cidade, até 10 anos para adotar. Você vai esperar ali
uns 2 anos, dependendo. Se você quiser pequenininho, se você já tiver um Sim. perfil maior, talvez 1 ano. E aí você tem a ferramenta da buscativa, que também facilita muito. Então você pode se candidatar às crianças, que deixa esse processo ainda mais rápido. Entendi. Você conhece outras mães que adotaram vários irmãos, assim? Mais de Conheço. 2 irmãos? Conheço. Hoje eu Conhece. acompanho algumas famílias na minha cidade. A gente tem muita amizade, até mesmo para as crianças terem essa identificação. Sim. E depois que a gente criou o Instagram, assim, o número de pessoas que relatam mudança de perfil, porque você pode mudar o seu perfil durante o processo, também tem sido muito grande. Ai, que bom Ah, isso, né? Olha só como é transformador, né? A gente fala muito dos problemas da internet, e são muitos, eu acho que tem que ser falado mesmo, mas olha como tem várias coisas legais, né, que as redes sociais podem proporcionar pra gente. Você já mudou a cabeça de várias mães e pais por aí de abrir esse perfil, né? Abrir esse leque de achar, de entender que é possível, eu né? acho que é o conjunto da obra, né? Existem os grupos de apoio de adoção que já têm feito um trabalho muito legal no Brasil, incentivando as pessoas a conhecerem o perfil das crianças aptas à adoção. Porque a maior parte da sociedade não sabe qual é o perfil das crianças. Quer ver um dado bem bobo que todo mundo vai assustar? Hoje nós temos 4.000 crianças esperando um lar. 4.000. Dá um pouquinho mais, vai, 4.300 estourando, porque Sim. esse dado varia todos os dias. E temos mais de 30.000 pessoas prontas para adotar. E aí Ué. todo mundo fala: Ué. burocracia, a conta não bate. Por que essas crianças estão esperando? Principalmente por Perfil. conta do perfil. Claro que existem falhas no sistema, gente, inúmeras. Tá. Existem cidades brasileiras onde o processo de adoção é extremamente lento, onde esse 1 ano e meio estourando que eu citei pode chegar a muito mais tempo. Existem cidades aí onde tem falhas e mais falhas. Existem sim, só que a gente culpa muito o sistema e a gente Entendi. não conhece o perfil dessas crianças. Então, os grupos de apoio à adoção, eles têm incentivado os candidatos a entenderem um pouquinho desse perfil. Aí, o Instagram, ele veio também como uma ferramenta de amplo alcance, né? Então, hoje, a gente tem ali um alcance médio a cada 3 meses de 9 milhões de pessoas. Quando viraliza, que vamos lá para os 20 e poucos milhões, mas mesmo assim, são 9 milhões de pessoas a cada 90 dias ouvindo falar de uma família que adotou 4 irmãos de idades diferentes. Então, isso tem um poder, com certeza, transformador. Mas eu acho que é um trabalho em conjunto. E muitos papais estão saindo de trás, né, do esconderijo, estão se mostrando agora. Eu acho que de todas as conquistas que o Instagram tem me dado, assim, que mais me deixa feliz, é isso, é ver as pessoas perdendo o medo de falar que adotou. Porque antigamente você falava, você não podia contar pra ninguém que você adotou, era um Gente, tabu, né? As pessoas ficavam as pessoas mentiam, inclusive para os Sim. próprios filhos. É muito louco pensar que isso Medo, era né? normal, Porque vamos a dizer gente assim. é massacrado, não é fácil ser pai e mãe pela via da adoção, não é fácil ser filho pela adoção. Quando você olha e fala, um filho pela adoção, ele já sofreu 300.000 coisas inimagináveis aqui, que a gente nem precisa falar, e ele ainda tem que lidar com aquela visão sempre de coitado. As pessoas não conseguem olhar para um filho para adoção e entender que ele é só uma criança ou só um adolescente. Então, assim, tadinho dele. Ah, ele vai pra escola? Nossa, mas ele consegue aprender as coisas. Ai, não briga com ele, tadinho dele. São falas, assim, que a gente ouve muito, né? Sim, E é sim. tão gritante isso que eu vou dar um exemplo. Olha, meus filhos são super bem resolvidos, são 3 anos que nós estamos juntos já. Eles não se importam. Mas ontem eu vivi uma situação desnecessária. Eu fui até um local com o meu filho mais velho, e aí uma pessoa descobriu que eu tinha adotado, né? E primeiro que ela já falou assim: você pegou 4 crianças pra criar? Gente, eu não pego nem meus cachorros pra criar, exatamente, gente. você pegou Bom, Mas tudo bem. Aí, assim, falando com a mãe, né? A mãe é adulta, a mãe sabe lidar com o estresse e com a tristeza. Agora ela virou do lado do meu filho e falou assim: coitado dessas crianças, como uma mãe abandona essas crianças. Você imagina uma criança ouvir uma coisa dessa? Meu Deus. Não. Então, esse olhar ainda das pessoas estão muito negativos. Por isso que os pais se escondem. Por isso que os filhos se escondem. Com certeza, entendo, né? É uma proteção. É uma proteção aos seus próprios filhos, né? E a eles mesmos, pra você não se machucar. É igual quando a gente brinca, né? Com aquele povo palpiteiro da maternidade também. Eu tenho muita amiga, por exemplo, aqui eu trabalho com Instagram, então
eu ponho tudo e a real é que eu não estou nem aí, meu amor. Pode vir falar que eu vou te devolver. Mas tem gente que liga, que se abala, que acaba, dependendo do momento, né, que você tá ainda, acabou de ter filho, um puerpério muito intenso. Vem, palpite, de um lado, do outro, do outro. Cara, você fica enlouquecido. Tipo, e, gente, aprendam a ficar quietos. Tipo assim, não fala nada. Você não precisa falar nada. Por que as pessoas precisam ter sempre uma opinião? Precisam ter sempre manifestar? E assim, eu até entendo que várias vezes a pessoa não pensa e não imagina que aquilo vai impactar. Mas, cara, fica quieto. Então, fica quieto. Eu acho que por isso que é importante a gente falar, né? Por isso que às vezes por mais que seja difícil o Instagram, porque principalmente com o assunto que eu abordo não é fácil, né? Se manter sã. Sim. Eu brinco que tem que ter uma evolução aqui pra mente, gente. Total. Muita terapia, mas pessoal. é importante porque a gente tá desmistificando, a gente tá desrotolando. Então, é uma oportunidade que não dá pra perder. Eu acho que existe um preconceito com a adoção e a gente não pode ignorar isso, porque são séculos de histórias de um vizinho, de um primo que se revoltou e bateu nos pais ou virou drogado. Como a pessoa ainda usa essa palavra, usou drogado, né? Assim, então, assim, a gente vê isso são séculos. Não vai mudar agora, de uma hora para outra. Mas a gente já tá trazendo informação e acreditando que as pessoas que estão ouvindo estão tendo a chance de ser impactada. E parar com essa desinformação. Então, eu acho que tem que falar de adoção mesmo. Outra coisa também que eu acho que deu uma colaborada pra isso são os casais homoafetivos. Porque com o casal homoafetivo, fica muito claro, né? Assim, as pessoas já não questionam tanto de quem é o filho. Tá parando isso, embora ainda tenha esse comentário. Mas as pessoas já associam que é uma família por adoção. Sim. Então, eu acho que é uma vitrine, entendeu? E aí, cada vez mais, a gente tá começando a mostrar, a adoção existe, as famílias por adoção existem, e a gente tá conseguindo se livrar disso. Aí, ó, é muito bom, né? Assim, quantas barreiras e estigmas são quebrados, e assim, eu sempre falo, né, que os millennials, assim, é uma geração que veio pra mudar muita coisa e quebrar muita coisa, e que óbvio que isso é muito desafiador pra gente ter um peso intenso, né, de falar, caraca, velho, às vezes eu fico cansada, tipo assim, de quebrar coisa, eu queria só estar quietinha, assim, no meu conforto, mas olha só que legal o movimento que a nossa geração toda tá fazendo, né, então isso dos casais homoafetivos é um movimento muito grande. Eu tive um episódio dessa temporada que eu trouxe a dupla maternidade, eram duas mulheres que elas fizeram FIV, né? No fim foi por outra via. E a ideia de trazer você aqui era exatamente isso. Gente, olha quantas formas a gente tem de ser mãe, sabe? Não é uma via só, né? Não é mais, não existe mais isso. E cada vez mais eu espero que a gente fale mais abertamente sobre isso. E nesse 1 ano na verdade, assim, eu não sei, no seu caso não foi 1 ano e meio como é que é o nome? Meu processo todo durou, meus filhos, do dia que eu vi a foto ao dia que eles chegaram na minha casa, durou 6 meses. Foi uma gestação, assim, extremamente rápida. Exatamente, porque a gente tem os 9 meses ali, que é engravida, né? Tem os 9 meses pra digerir aquela Lembrando situação. que eu achei que eu ia adotar 3 anos, né? Depois. Pois é, olha só. Então foi um pan mesmo. E aí esse processo todo, aí vocês têm contato com as crianças durante esse processo? Depois que você termina, né, todo o processo e você vai passar pela candidatura, ou a vara da infância te indica uma criança, ou acontece igual a gente, que você faz a candidatura. Sim. Aí você vai passar pelo processo de aproximação. A aproximação, ela não tem prazo para acontecer. Pode ser encontros virtuais, pode ser um único encontro presencial, pode ser meses e meses de aproximação. Vai depender daquilo que o juiz entender que é melhor para aquela família. No nosso caso, durou 6 semanas. Tá, 6 semanas. O quê? Você vendo todo final de semana? Sim, como eles não moravam na mesma cidade que a gente, nós íamos só os finais de semana. Entendi. Mas isso é completamente relativo, vocês que decidem, ou é... É tipo um comum acordo entre a equipe técnica e os pais, né? Entendi. E como foi essa receptividade deles nesse processo aí?
Durante a aproximação foi muito leve, foi uma lua de mel. O primeiro dia nem tanto, porque o meu filho de 6 anos, na época, me chamou de mãe com 50 minutos que me conheceu, né? Eu fiquei assustada, olhei pra cara dele e falei assim, eu acho que sou eu, né? Sou eu sim. Mas em contrapartida, a minha menina ficou muito brava com ele, falava, ela não é sua mãe. Então, esse primeiro encontro foi muito estranho. Ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu também fiquei angustiada com a reação dela. E você não avalia as coisas, porque você tá aéreo, né? Com certeza. Eu acho que é muito parecido, eu acredito muito nisso com o parto. Que aquele momento que você olha pra criança e você pensa, e agora? O que eu faço, né? Pra mim foi quando eu voltei pra casa. Porque no hospital você tá ali assistido, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu olhei e falei... E agora? Tipo, eu vou ter que dar banho, eu vou ter que não sei o quê. Tipo... Teve muitos questionamentos. Eu lembro que quando eles estavam chegando na minha direção, eu olhei e falei assim, socorro, eu não vou dar conta, eu sou uma irresponsável. Eu também. Eu comecei também. Então, assim, como qualquer mulher, eu acredito, comecei a pensar aquilo. Só que aí, no dia seguinte, a gente se viu de novo e foi leve, todo mundo chamou de pai, de mãe, divertido, né? E com o tempo, a gente foi se aproximando cada vez mais e mais e mais. Só que quando veio pra casa de verdade, né? Que não é mais a aproximação. Que aí é a adaptação. Que o estágio de convivência que vem na adaptação, não foi dessa forma que aconteceu. Tudo mudou. Tudo tornou-se real. Eu acho que deixou de ser os filhos perfeitos e o pai e a mãe perfeita. Porque era a lua de mel é exatamente isso. Você já viu um meme que tem que é maravilhoso, que é assim... Eu era uma mãe maravilhosa até eu ser mãe. Que é exatamente isso, assim. Quando a gente olha de fora, não, imagina, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser desse jeito. E, gente, você entende que a criança não fica no carrinho, que a criança quer comer a hora que ela quer, que a criança faz cocô na pior hora do dia que você está saindo com a sua mala. E ela chora a noite inteira. Enfim, todas essas coisas que não é o que a gente imagina que vai acontecer. E aí chega na hora, é muito treta. E como que foi esse processo de adaptação para eles individualmente de cada um? Conta um pouquinho aí do Flávio, da Flávia, enfim, como foi? Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar que a adaptação na adoção, ela é diferente da adaptação de uma criança nascida pela via biológica. Sim. Fala-se tanto que filho por adoção e filho biológico é diferente. Gente, é diferente durante a adaptação. Sim. E aquele pai que fala assim que é igual, ele vai ter problemas. Porque não é igual por questão neurológica dessa criança. Existem alguns estudos que mostram que a criança que sofreu negligência na infância ou algum trauma, ela tem uma mudança neurológica. O cérebro dela é diferente do cérebro de uma criança que não sofreu. Aí todo mundo fala, eu não vou adotar, então que isso é um perigo. Gente, afeto tem um poder transformador de neuroplasticidade. Ele transforma o cérebro. Olha que incrível que é. Incrível. Então, qual é a grande diferença? A criança por adoção é burra, ela é incompetente? Não é nada disso. A diferença que a gente fala é que existe uma região no cérebro do nosso cérebro que é responsável pela sobrevivência. Que é uma região muito primitiva. Sim. Na criança ou na pessoa traumatizada, essa região ela é hiperativa. Então, a criança que foi adotada, ela vem com essa hiperatividade. Ela vive na vigilância da sobrevivência. Sim. Então, os comportamentos da adaptação, que são extremamente difíceis e desafiadores, eles são movidos pela essa necessidade de sobrevivência. Fernanda sabia disso quando adotou? Não, Fernanda não sabia disso. Aprendi recentemente e é uma das coisas que eu trago muito no Instagram para que os outros pais possam ter uma adaptação mais leve que a minha. Então, algumas coisas que nós vivemos. O meu filho mais novo, 3 aninhos na época, Arthur, era a criança mais fofa que eu já vi na minha vida. Ele era o fofinho do abrigo, todo mundo queria ficar com ele no colo e tudo. Mas o Arthur chegou em casa e não me deixava tocar nele. Eu não podia dar banho no Arthur, eu não podia pegá-lo no colo, eu não podia abraçá-lo. Ele olhava pra mim e falava assim, não tem você. A criança mais fofa do mundo, falando não tem você. Pra mim, foi assim, devastador, porque acabou com a minha autoestima. Porque eu pensava, se aquele garoto fofo não gosta de mim, eu devo ser uma pessoa péssima, né? Então, eu trouxe muita culpa pra mim. O Arthur também, ele já era desfraldado.
E, inclusive, durante a aproximação, ele dormiu algumas vezes em casa e não fazia xixizinho na roupa. Mas do dia que ele chegou em casa e durante muitos meses, uns 6, 8 meses, ele fazia na roupa o tempo todo. Você podia colocá-lo sentado no vaso, que ele ia fazer o xixi e o cocô na roupinha. Sim. Então, toda noite, principalmente, tinha na cama. E isso é reflexo, né, do estresse e tudo mais. Quando eu olho pro meu filho de 6 aninhos, na época, Fabrício, que me chamou de mãe com 50 minutos, Sim. ele era uma criança que estava na fase da imaginação. Então, ele tinha criado para si uma ideia de família de comercial de margarina. Daquela mãe que ia ficar com ele sentada no sofá o dia inteiro, chacoalhando ele, enchendo ele de beijo. E não era a realidade da nossa família, principalmente de uma mãe que tinha acabado de receber 4 filhos. Isso gerou muita dor no meu filho. Fabrício tinha microconvulsões todas as noites. Eu achava que era terror noturno. Sei. Mas não era. Eu chegava no quarto e, sem exagero, meu filho estava contorcido, com os olhos esbugalhados, e eu não conseguia nem me comunicar com ele. Fabrício também entrou numa situação muito triste, onde ele se tornou um garoto muito introvertido. No abrigo, ele era hiperativo. Quando ele chegou na minha casa, ele ficou introvertido. Ele tinha traços claros de déficit de atenção. E depois nós descobrimos que ele não tem déficit de atenção. Pelo contrário. Tudo da adaptação. Tudo. Posso pôr um pouquinho de Pode. café pra você? E foi assim durante um ano. Eu e Fabrício não conseguíamos nos vincular. Eu não conseguia amá-lo. E ele não conseguia me amar. E foi Gente, muito... Eu acho muito... Cara... Tô só te admirando mais, assim, mas, cara, que forte você falar isso e ter, tipo, essa coragem e não ter problema de falar e tá tudo bem. Sim. Eu não conseguia amá-lo, cara. Era muito difícil, porque o Fabrício, de certa forma, ele refletia algo que eu vivi na minha infância. E eu não percebi. Ele era uma criança muito sensível, uma criança que chorava por qualquer coisa. Então o choro dele me incomodava muito. É aí a nossa criança falando, né? A nossa criança ferida ali, que a gente tem que cuidar. Então eu também me sentia muito mal por não amá-lo. Gente, eu acho que não, é uma coisa assim, é uma culpa horrorosa você olhar uma criança tão doce, tão meiga. E tinha vezes que eu falava pro meu marido, eu falava assim, eu não vou conseguir amar essa criança. Então, eu vivia na culpa do Fabrício também. A minha menina, a Flávia, que na época tinha 9 anos, ela foi meu maior desafio. Flávia me rejeitou 1 ano e 3 meses. Flávia olhava pra mim e falava, você não vai ser minha mãe. Você pode fazer o que você quiser, eu não vou te amar. E ela era muito manipuladora, que foi algo que ela aprendeu durante o tempo de acolhimento, que fazia total diferença para ela sobreviver àquela situação. Então ela conseguia manipular todas as situações. E ela também conseguia... Com os irmãos, por exemplo? Com tudo. Às vezes o clima em casa tava péssimo. Eu lembro que eu tava assim, eu tava a ponto de matar ela. Mas a gente saía do portão, ela era uma menina doce, meiga, perto das pessoas. Inclusive, pra passar aquele papel de que eu não tava sendo boa com ela. Era muito difícil lidar com tudo isso. Outra coisa, a Flávia, ela tinha 5 olhares. Era uma coisa, assim, absurda. E aí você fala, como você é louca? Como você descobriu que a sua filha tinha 5 olhares? Então. É que quando passou alguns meses e a situação tava muito ruim, uma estratégia que eu criei pra mim foi observar cada um dos meus filhos e tentar entendê-los individualmente. E eu passava horas observando a Flávia. Então, às vezes, eu tava disfarçando que tava varrendo o quarto e estava nitidamente prestando atenção nela. E aí eu percebi que quando ela mentia, ela chacoalhava a boca de um jeito. Quando ela estava falando algo pra me agradar, ela me olhava de outro. E foi realmente 5 olhares, uma coisa assim muito... Observadora. E aí o meu marido na época falava, você é muito louca. E aí eu falava, então agora você vai parar e vai prestar atenção. E aí ele viu também. Então, esse comportamento dela, pra mim, eu pensava, essa menina tem algum problema. Ela tem alguma doença. Eu questionei até, falei assim, acho que a minha filha é uma sociopata. Sim, sim. Né? Tipo, e eu passei uma vergonha enorme, porque eu levei Flávia no psiquiatra. E eu cheguei surtada no psiquiatra. Eu estava enlouquecida. Amor, na verdade, você que precisa de tratamento. Não, foi um mico da minha vida. Porque nós conseguimos uma psiquiatra infantil maravilhosa. E eu entrei na sala com a Flávia do meu lado. Eu surtada, enlouquecida. E eu olhei pra psiquiatra e falei assim, ela é uma sociopata. E a minha filha do lado. E aí ela virou pra Flávia e falou assim, dá uma licencinha. Flávia, dá uma licencinha. Aí sentei e ela olhou pra mim e ela falou assim, mãe... Você tá exausta.
Você tá nitidamente exausta, você precisa descansar, você tá enlouquecida. E aí, quem saiu com o remédio do psiquiatra fui eu, não foi a Flávia, porque a Flávia não era sociopata, gente. Flávia tava vivendo um fenômeno... Apenas um estresse pós-traumático, sei lá. Ela, na tipo... verdade, ela tava vivendo um momento chamado ambivalência, onde a criança quer te amar e não quer te amar, brigando com a própria história. Sim. Aquilo ia passar. Entendi. Mas essa ida ao psiquiatra, a Flávia só começou a mudar 4, 5 meses depois. E aí, Demora, sim, né? eu estava na exaustão. O meu filho, o Flávio, que na época tinha 11 anos, ele não me rejeitou. Pelo contrário, todas as vezes que os irmãos falavam, quero voltar para abrigo, porque sim, Flávia e Fabrício pediam semanalmente. Às vezes 3 vezes na semana, quero voltar para abrigo. Essa frase era muito comum lá. Flávio nunca disse isso. E só que assim, ele era um garoto submisso. Então o escudo dele era diferente. Então ele fazia aquilo, tudo, né? pra agradar a Sim, gente. imagina. E ele mentia muito, porque ele tinha medo de reprovação. Ai, meu Deus. E aí, com 6 meses que ele chegou, a gente começou a perceber que o nosso filho não tava legal. Ele tava num nível de estresse muito grande. Ele perdia tudo o tempo todo. Uma criança desatenta, Sim. que não conseguia responder a comandos simples, do tipo, pega a caneca. Então, imagina, você tá Porque vivendo... ele tava, tipo, aéreo? Exatamente. Caramba. Tamanho estresse. Então, nós vivemos isso tudo durante muito tempo. E aí, tem as questões intrínsecas da maternidade de irmãos. Ciúmes entre irmãos, dificuldade de atender todas as necessidades. Uma mãe exausta, tudo isso que vai pondo tudo no mesmo potinho. Eu precisei abandonar minha carreira profissional na época. Não foi uma decisão fácil. Eu ia chegar até nessa pergunta em algum momento. Como foi essa decisão, assim, de... você acabou parando de trabalhar na sua área de formação, né? Porque, primeiro, pessoal, toda mãe trabalha. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Mas na sua área de formação, depois de ter se tornado mãe. Foi uma decisão difícil? Como foi isso pra você aí? Muito, muito difícil. Imagina você chegar até o doutorado. Nossa. E você eu tava, tipo, com a chance de fazer um pós-doc. Pós-doc. Então, tipo, eu tava onde muitas pessoas batalham muito pra fazer chegar. o pós-doc fora, não era isso? Tinha desejo de fazer um pós-doc fora. Eu estava num momento um pouco confuso, onde eu queria fazer o pós-doc ou queria ir pro mercado de trabalho. Mas, assim, eu tinha muitas oportunidades. E eu não entrei na faculdade cedo, porque como eu me casei cedo, eu só consegui voltar a estudar realmente com 24 anos. Então, assim, eu me formei e eu já entrei no doutorado. Eu tava, tipo, muito tudo diferente. Naquele momento de ascensão que a gente tá da Exatamente. nossa carreira, né? E aí no início eu, como a maior parte das mães, achei que daria conta de tudo. Tentei dar conta de tudo, não tava dando conta de nada. E aí eu tive que escolher. Não foi fácil. A terapia me ajudou. Com certeza. Porque foi uma autorreflexão mesmo. Eu posso viver sem ser feliz profissionalmente. Mas eu não posso viver vendo os meus filhos infelizes. Então, quando eu entendi isso, pra mim ficou leve. E aí eu consegui, eu abri mão, zero expectativa do futuro, sabe? Eu literalmente falei, tá tudo bem, eu vou ser dona de casa. E nada te impede de um dia falar, tá, agora meus filhos estão crescidos, sei lá, fiz aí, e agora eu consigo me dedicar a isso também. A gente tem pelo menos a minha impressão é que, no geral, as pessoas têm uma sensação que tudo é muito definitivo na nossa vida. Tipo, vou escolher essa carreira e só posso fazer essa carreira, tipo, só posso ter uma profissão pro resto da minha vida. Ou, tipo, vou parar de trabalhar e aí acabou minha vida profissional. Cara, você pode voltar a trabalhar depois se você quiser. Você pode querer mudar de área. Não, agora não, cara. Ou neste momento isso faz mais sentido pra mim. Depois isso tal outra coisa pode fazer mais sentido. Enfim. E é muito uma decisão pessoal, porque se pra mulher essa questão da carreira é muito importante, eu não recomendo que abandone a carreira pra cuidar dos filhos. Eu acho que aí a mulher tem que usar da sabedoria, criar uma boa rede de apoio e manter. Porque se você for uma pessoa frustrada, uma mulher frustrada é uma péssima mãe. Com certeza, vai projetar isso nos seus filhos. Sim, né? a gente fala que não, mas a gente projeta todas as nossas frustrações. Porque como os nossos filhos, eles vão estar ali muito direto com a questão do nosso lado delicado mesmo, né? Desafiando a gente, te leva a essa situação de exaustão, você acaba projetando muito do seu estresse na criança. Tanto é que é só ver, mulheres estressadas gritam mais.
Muito Porque a mais. gente fica muito mais sensível a isso. Então, essa questão da decisão profissional é muito individual. Cada Sim. mulher sabe o que faz. É Só isso. que hoje, eu vou ser muito sincera pra você, valeu muito a pena. E eu faria sem dúvida nenhuma de novo. Porque foi parar de trabalhar que me permitiu descobrir que minha filha tinha 5 olhares. Foi Foi parar ter de esse tempo, né? trabalhar. Porque É, é só com o exatamente. tempo. E tentando equilibrar todos esses pratinhos, é impossível. Foi o que você falou. Você não estava fazendo nada direito, né? Não, Você não era nem nem uma boa mãe, trabalho, nem nem. uma Não. excelente profissional, nem não sei o quê, porque você vai só segurando o prato. E, cara, não tem como. É humanamente impossível dar conta de tudo. Isso eu falo de um lugar de fala de uma pessoa que tem um filho, tá, pessoal? Imagina 4. Então, assim, com certeza não tenho a menor ideia. Na verdade, só imagino aqui, só passa na minha cabeça. Muito bem. Uma pergunta que eu super tive dúvida e eu não achei isso em nenhum lugar, porque, como vocês sabem, aqui eu sou uma nerd, eu estudo muito a pessoa, vejo tudo que tem disponível ali na internet. Vocês tiveram apoio da família de vocês e amigos, né? Apoio da família e dos amigos quando vocês tomaram essa decisão? Nossa família não foi contra a adoção. Nossa família foi contra a adoção de 4 irmãos. Sim. E eu super entendo. Na época, não. Na época eu fiquei bem brava. Uhum. Mas hoje, se a minha filha chegar pra mim e falar que vai ter 4 filhos, eu vou surtar. Sim. Porque eu sei o que é ter 4 Sim. filhos, né? Uhum. Então, acho que foi muito esse senso de proteção. Eles não concordaram. Quando eles conheceram os nossos filhos, eles se encantaram. Toda a família. Porque os meus filhos são encantadores. Eles são crianças muito encantadoras. Gente, o que é a articulação da Flávia? Eu Ela é fico demais. chocada. Você Mas- cria essa criança, já pensa, hein? Já mas projeta a aí, ó, uma Flávia futura não influência. era assim. Cara, ela é Flávia, muito não. articulada, fala É. super bem. Mas você sabe que pensando nisso que você comentou, dela ter esse poder, né, de manipulação, dela já ter isso, ela conseguia acessar esse lugar. Tudo bem que não é dela, mas ela conseguia acessar. Isso, pra mim, normalmente faz a pessoa ser muito racional, ela tem um racional ali muito desenvolvido e provavelmente uma fala muito, tipo, eu consigo o que eu quero. Tipo, ela A vai... gente fez um trabalho muito grande, foi muito demorado esse trabalho. Flávia, quando chegou, era uma criança que julgava todos. Ela olhava para outra criança, para outra pessoa, ela fazia uma leitura negativa dessa pessoa. Então, se fosse uma loira, ela não queria brincar. Ela tinha muitos problemas, ela arrumava muita confusão. Ela brigava muito. Tanto é que a gente brinca, né? Lembro quando ela veio pra casa, ela contou pra mim que uma vez ela pegou a menina pelo cabelo no abrigo. E aí eu olhei pra cara dela e falei assim, só que aqui na minha casa você não vai fazer isso, Flávia. Não vai dar. E então ela era uma menina que usava todo esse potencial dela pra afastar as pessoas dela. Então é sempre se defendendo no sentido, sai de perto de mim, eu te rejeito, você não vai me rejeitar, te rejeito primeiro. Flávia era assim. Quando a gente começou, sobre a história dela, ela não abria a boca por nada. Quando a Flávia começou a fazer terapia, foi super difícil tirar algo dela. Tanto é que a psicologia não deu, a gente teve que ir pro TO. Pra tentar brincar e tentar. E mesmo assim, a maior parte das coisas, quem conseguiu acessar depois foi eu e ela em conversas e tal. Só que a gente tinha algo muito legal em casa. Eu acho que por eu e o Maurício ser jovens e tal, a gente queria muito um ambiente onde as crianças pudessem falar. Sim. A gente fala sobre qualquer coisa na nossa casa. Muito legal. E a gente deu a liberdade dela falar sem ela receber um julgamento, né? Pra aquilo que ela vai falando. Então, essa foi um pertencimento construído. Hoje, realmente, ela é uma menina extremamente comunicativa, né? Ela até tem um vídeo dela, até que eu conto, eu leio a carta. No dia que eu defendi meu doutorado, ela escreveu pra mim, ela falou assim, antes de você eu não existia, você me deu voz, agora eu posso falar e eu nunca mais vou me calar. Aquilo pra mim foi muito transformador, porque ela entendeu quem ela era, né? Por mais que ela fale que foi a gente, mas não. Ela entendeu quem ela era e agora inclusive ela fala, eu não vou me calar, né? Então nós estamos num momento muito delicado com a nossa filha, porque como a gente deixa os nossos filhos participarem no Instagram, as pessoas projetam muita expectativa sobre os nossos filhos. E sobre a Flávia, principalmente por ela ser uma menina ativa, né? Então a gente acabou de ter um momento onde ela foi a uma viagem com os amiguinhos da igreja, e aí o pessoal queria que eu filmasse como que ia estar lá e que a minha filha ficasse postando. E eu falei, não, ela não vai fazer isso. Sabe Sim. por quê? Qual é o grande problema? Minha filha tem 12 anos. É uma
menina que vai errar, como eu e você erramos, e Claro. que deixa ela errar pra ela poder aprender e construir quem ela vai ser e tudo mais. Como que as pessoas querem que a minha filha fique se expondo na internet ao ponto, assim, de Sim. ser uma... Eu tenho dúvida, se eu lançasse hoje um Instagram pra Flávia, ia Bombar, talvez bombar. muito mais que o meu, mas eu não quero esse peso sobre a minha Não, filha, com né? certeza, tá certo. Ela fazer as Porque- participações lá é uma coisa, tipo, mas ela mesmo assim tem realmente... sido desafiador pra gente. Aqui, nós conversamos muito com ela. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm projetando esse tipo de imagem, eu sento com ela, filha, tá acontecendo isso. Mamãe Legal. se preocupa com isso. O que você acha? Então ela também tem uma visão disso, né? Eu acho que a comunicação, a criação de filhos, tem um poder transformador. E a nossa geração, né, como a gente falou, tá mudando muito isso, né? Nossos pais, eu acho que até comparando com a geração anterior, nossos pais até já foram muito mais abertos com a gente do que eles receberam. E assim vai, né? Vai sendo um pouquinho de cada Eu acho que os nossos filhos geração. serão melhores que a Sim, gente. com certeza. A gente a gente cria pra isso, né? Pra, Sim. tipo, sempre evoluir num geral. E ter essa comunicação muito aberta. Os novos formatos de criação que a gente faz, né? Sem apanhar. Tendo espaço pra dizer o que você tá sentindo. Filho, o que você tá sentindo? Como você se sente? Será? E nem sempre eles vão saber dizer, porque não tem a maturidade ainda, né? E aí isso que você comentou, inclusive eu ia puxar isso. Que ela falou que ela nunca mais vai se calar, né? Sobre aquela... Como é que foi a frase que ela falou? Que eu quase chorei aqui, Que eu dei voz a ela e ela nunca mais vai se calar. E isso de você ter falado, não fui eu que dei voz a ela, no fim foi ela. Mas você apresentou esse caminho pra ela. Porque sem você, com certeza ela não teria chegado aonde você mostrou. Óbvio que ali é sempre uma escolha individual de cada ser humano pra onde eu vou. Pra onde ela ia usar essa inteligência toda dela de manipulação? Pô, ela tava vivendo um momento muito desafiador, ela usou pra algo negativo. Agora ela pode ser uma baita comunicadora, ela pode ter um mental muito forte e canalizar essa energia dela numa coisa muito legal. Então, é isso, a gente mostrar pra eles, cara, olha só o leque de possibilidades que você tem. Eu acho que seria legal se você fosse pra esse lado. Aí a escolha é sua, né? É isso, é justamente esse o ponto da importância da adoção. Então, a gente pensa, uma criança que não foi adotada, que tá lá na casa de acolhimento, que com 18 anos vai receber as coisinhas dela e vai ter que tomar o rumo na vida dela. Pode ser um adulto de sucesso? Pode ser um adulto de potencial? Pode. Embora a gente saiba que existe um ciclo muito difícil de conseguir isso. Existem já dados que mostram que crianças acolhidas serão adultos que gerarão crianças acolhidas. Então, a adoção, ela vem para romper esse ciclo. E ela vem para fazer uma coisa incrível, que é dar a oportunidade para essa criança ser transformada. Então, é por isso que a criança precisa de família. Porque toda criança tem o seu potencial. Toda criança pode ser uma pessoa incrível, mas certeza. Na infância ela precisa dessa ponte, ela precisa de alguém guiando ela, direcionando ela. E essa é a importância da família. Porque se a gente não precisasse disso, não tinha problema, as crianças não precisavam ser adotadas. Não tinha necessidade. E é legal a gente falar sobre isso também, porque as pessoas acham que, então vamos fazer uma criança pequena, né? Flávia foi moldada já com seus 11 anos. Ela não era pequena. E, mas mesmo assim, né? Não, gente, o cérebro pode ser moldado até 25 anos. Exato. Então, isso é muito mito, é muito preconceito. As pessoas ainda não entenderam. Eu entendo até que às vezes é até falta de conhecimento, por isso que é muito legal que você traz também os embasamentos científicos da coisa toda, né? Por ser, inclusive, uma pessoa da área, né? Tipo, que é uma pesquisadora, enfim. Então, óbvio que isso te atrai também, trazer não só a parte prática do dia, mas, galera, tem um embasamento. Eu não tô falando isso, não é achismo, né? É um fato. E essa neuroplasticidade do cérebro serve pra tudo, gente. Inclusive, eu uso isso com o meu filho o tempo todo. Eu fico pensando uma criança que não é adotada, né, ela é filha biológica de alguém e vive um lar de muito estresse, negligente, apanhando. Esse cérebro dessa criança, essa criança tem muito mais riscos de lá na frente ser um adulto. Cara,
ansioso, depressivo, mil efeitos que isso pode ter lá na frente, do que uma criança que foi adotada e depois recebeu afeto, que recebeu amor. E isso é dado científico, não é achismo, sabe? É que hoje a gente tem os órfãos de pais vivos. Eu acho essa frase meio besta, porque até mesmo os que estão na casa de acolhimento, a maior parte das vezes são os Sim. pais vivos. Mas são os órfãos que estão no lar, né? Sim. Então, justamente pela questão que você já até comentou, de terceirizar demais o cuidado. Sim. A nossa geração, ao mesmo tempo que ela tá transformadora, ela tá muito egocêntrica. Então, a gente pensa muito no na gente, né? Então, você vê, você acaba de ter uma promoção no trabalho, você já tá pensando na próxima. E não é à toa que nós estamos todos ansiosos e depressivos, por causa dessa necessidade de estar crescendo. Então, tem muitos filhos zero afeto em casa. Tem muitos filhos com iPhone e zero afeto. Então, realmente, isso é bem verídico mesmo. E dá pra entender, né, que é um problema que a gente vai viver aí durante muito tempo. Fernanda, como que é essa adaptação de todos vocês? Você já contou, mas todos eles estavam em acompanhamento com o psicólogo durante esse processo de adaptação, ou foi individualmente, conforme a necessidade de cada um, você foi colocando? Nós vivemos um desafio muito grande, né? Quando nós conhecemos os nossos filhos, 2 dias depois, meu marido foi mandado embora do emprego e nós perdemos 70% da nossa renda, perdemos convênio médico, perdemos tudo. Então, eu que sempre utilizei convênio e tinha um certo conforto, fui viver do SUS pela primeira vez com 4 crianças. Não posso me queixar que na minha cidade tem uma estrutura do SUS muito boa. Legal. Só que aí, logo em seguida veio a pandemia. Então, as crianças chegaram em dezembro de 2019, março de 2020 fechou tudo, gente, né? Então, potencializa todos os desafios que você estava vivendo. Então, ali. nós não tínhamos recurso financeiro. Eu vou ser bem sincera pra vocês, na época, eu não tinha dinheiro pra ir ao mercado, quanto mais pagar o psicólogo. E a gente ia usar o SUS na nossa cidade, a parte de terapia foi cancelada. Só retornou no final do ano de 2020. Quando retornou, imediatamente incluímos o nosso filho mais velho, porque embora ele não tivesse essa questão de rejeição, eu me preocupava com a submissão. Sim. Eu via uma falta de autoestima muito grande. E por ele ser era um adolescente já, eu ficava muito preocupada com isso. Como que um adolescente vai crescer sem autoestima, né? Então, Flávio já entrou pelo SUS. Flávia não dava pra colocar pelo SUS porque ela não queria fazer com psicólogo. E aí a gente conseguiu uma pessoa incrível que fez um valor, assim, social pra gente. Ela fez TO. E eu consegui uma psicóloga pra mim também, porque não dava pra incluir toda a família pelo particular, mas tudo valor social. Então, nós ficamos 1 ano sem nenhum apoio terapêutico, nenhum apoio de grupo de apoio à adoção. Nós ficamos só nós. E eu acho assim, foi muito difícil, potencializou tudo. Com certeza. Mas também me fez reagir, me fez refletir. E eu acho que aprendi muito do que eu sei nesse período, sabe? Porque era a gente e a gente mesma. A nossa família, como eles não tinham sido muito receptivos à adoção, no início eles não eram muito colaborativos. Eu não acho que eles fizeram por mal. Eu acho que é uma questão mesmo, eles estavam se defendendo, ou eles não estavam sabendo lidar com aquilo. Então, no início, era só nós, era eu, Maurício e os nossos 4 filhos. Então, vocês não tinham rede de apoio familiar, por zero, exemplo? na época, no início não. Hoje a gente tem super, hoje todo mundo nos ajuda, mas no início não. Então, o nosso lar era muito difícil. Eu vou falar pra vocês assim que inúmeras vezes o Maurício saía, porque coitado, o Maurício saía pra fazer bicos e atrás de bicos pra tentar trazer renda pra casa. E aí, às vezes, ele saía de casa e eu tava chorando. E na hora que ele retornava, eu ainda estava chorando. E aí, ele chegava, eu catava o carro, eu ia pra longe e sentava num lugar onde não tinha ninguém pra chorar e chorar e chorar e chorar. Foi muito difícil pra gente. A carga emocional foi muito difícil. Eu acho que é uma das razões que realmente eu fui levada à exaustão. Com certeza, né? É isso, gente. É humanamente impossível. Ainda mais numa pandemia. Eu não tinha feito as contas de quando foi que eles chegaram. Então, realmente viver esse momento de adaptação, entrando numa pandemia, pelo amor de Deus, sem ainda condições financeiras para conseguir bancar alguns confortos, né? E ter alguns privilégios aí. Cara, muito difícil. Olha, aí é uma dúvida.
Quantos anos que tá o seu mais velho agora, o Flávio? 14? Não. 14 anos. 14 anos. Como é ser mãe de adolescente? É muito desafiador, porque normalmente a gente conversa com mães aqui que ainda estão, tipo, mais ou menos na mesma fase que eu, enfim. É muito desafiador. E, pelo que eu entendi, o Flávio já tem uma personalidade um pouco mais tranquila, né? Então, Tem. creio que isso deu uma ajudadinha. Mas como que é? Olha, eu tenho mais facilidade com os mais velhos do que os mais novos. Eu, sinceramente, acho que eu teria tido muita dificuldade se eu tivesse gerado uma criança ou se eu tivesse adotado o bebê. Porque eu não sou aquela mãe extremamente cuidadosa. Eu amo a independência dos meus filhos. Entendi. Eu amo isso, né? É uma Sim. das coisas que eu mais gosto, inclusive. Sim. Até o meu pequenininho, eu sempre fui muito independente. Então, eu tenho facilidade de lidar com os mais velhos. O que eu tô tendo de desafio agora? Eu tô tendo que mudar a minha linguagem. A linguagem que eu utilizava com o Flávio e com a Flávia há Já não alguns funciona meses, mais. não funciona. Então, as necessidades são outras, né? A criança muda, gente, muda. Começa a ficar mais sonolenta, um exemplo besta. Flávia, dava 6 horas da manhã, tava acordada lá, Maria. atenta. Agora, Flávia, se você deixar, dorme até 11 horas da manhã. E aí, você pega assim, é de um dia pro outro a criança, Que né? coisa louca, O Flávio tá muito, agora muito homem, né? Ele tá com aquele jeitinho de homem. Ele chega do meu lado, assim, um estranho, né? E tudo mais. Então, é desafiador que você tem que mudar. A voz dele já mudou, assim? essas coisas? Completamente. Aí ele tá maior que eu, né? Eu fico super pensando assim, gente, como vai ser quando o B começar, tipo, a ter umas, sei lá, TCC, sabe, assim, umas coisas bem de homem, assim, que chega uma hora que você fala assim, meu, vai tomar um banho. Então, tipo, você tem que ajudar até nisso, tudo, né? Tipo, tem que... Cara, tem adolescente, chega uma hora que não quer tomar banho. Tipo, imagina isso. Não, ó, Bernardo, pra você do futuro, hein? Já tô dando bronca de já. Vai tomar banho. Pelo amor de Deus. O bom é que, assim, o Flávio em si é um garoto muito tranquilo. Que bom. A Flávia, a gente já tá preparando ela, Já entendeu? tá Porque ela já é preparando. mais desafiadora. Mas eu acho que é legal que a gente construiu juntas uma amizade e um respeito, né? Então, a Flávia, ela sabe até onde pode ir comigo e eu sei até onde eu posso ir com ela. Isso é muito bem delimitado entre nós. O que eu acho que vai favorecer no futuro. Mas como somos duas mulheres, eu brinco com o Maurício. Eu falo assim, Maurício, então durante a adolescência eu quero mais a sua voz ativa com ela. Justamente porque mulher, a gente tem esse lado, né, sentimental, TPM, Sim. Mas uma coisa que tá sendo desafiador pra mim, eu sou obrigada a contar Conta. as paqueras. Ah! E ainda mais com o Instagram, eu fico pensando isso, sabia? Eu tenho um negócio com o Flávio. Eu não sei explicar pra vocês. Não se trata de filho preferido, mas eu acho que eu e ele, como a gente se conectou muito rápido, e ele foi, de certa forma, um alento, né, diante daquele sofrimento todo que eu vivi. O caos que tava, né? Eu e ele, a gente é muito próximo, mas assim, muito. E o meu menino é muito doce, muito amoroso. Eu sei que ele vai ser, tipo, o cara. Entendeu? E aí eu fico imaginando, né? Porque às vezes ele já chega pra mim, mãe, eu tô de olho na menina tal, mãe, eu gosto da menina tal. E aí eu fico imaginando a menina tal com ele, entendeu? Não sou eu, gente. Então, é sério. Dá um ciúmes lascado. Mas eu tenho tentado, né, me entender que é isso. Ele tem que viver a vidinha dele, né? E Faz tá parte, tudo bem. né? Eu não posso ser aquela mãe neurótica, pelo amor de Deus. Não, e tá... Isso que o sentir que você tá sentindo é super normal. Não é um problema sentir, né? O problema é o que você faz com esse sentimento. Então, assim, gente, sentir ciúmes do filho, eu tenho certeza que esse meu momento vai chegar. Porque deve Tenho ser. certeza. Já pensou? Cara, Sentar no seu difícil. sofá, do lado do seu filho. Gente, deve ser um negócio esquisito, né? Com certeza, deve ser muito esquisito. Mas, enfim, né? Nos preparando pra isso. Se a gente levar bem, você acaba ganhando mais uma filha, né? É isso aí, exatamente. Num geral, né, quando dá tudo certo ali entre os dois, é normalmente o que acontece. E eu lembro disso, eu como adolescente. Tipo, meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos, eu tinha a idade do Flávio. Cara, eu fui criada com a família dele, porque eu namorei ele por 5 anos. E a minha mãe fala isso até hoje, ela fala, eu sei que a família do Gui me ajudou a te criar. Porque ele era um namorado, tipo, muito legal, a família toda muito legal. Então foi realmente fez muita diferença na minha vida. Como hoje a adulta que eu sou, fez diferença
com essa convivência com a família A gente dele. trabalha e conversa muito pra ajudá-lo a entender, né, que ele precisa procurar alguém pra somar na vida. Mas como todo adolescente, né, Sim. não vai me ouvir provavelmente, né? Aham, Então é um exato. desafio. Faz Mas é mais parte. com ele. Com a Tata, ela já chega contando dos menininhos, eu já quero saber quem é. Ah, entendi. Já tem diferença. As meninas. O negócio é as meninas, é outra mulher. É fofoca. É outra mulher, tipo, entendeu? Entendi. Vai ser tranquilo. E uma coisa que surgiu agora, essa minha dúvida no meio do bate-papo. Você queria que, desde lá atrás, né, quando você pensava em adotar, você pensava em adotar uma criança negra? Por que eu pergunto isso? Porque, cara, isso tem um papel social tão forte, né, de como a gente pode mudar próximas gerações, porque a gente sabe que, infelizmente, né, os negros têm menos acesso enfim, toda uma questão histórica, menos acesso à educação, à saúde, enfim. E quando a gente adota crianças negras, a gente quebra um pouco esse ciclo. A gente pode quebrar um pouco esse ciclo de formar, né, novas crianças com raças diferentes e colocar eles em acesso de certas coisas que provavelmente eles não teriam. Você pensava nisso quando você... Talvez agora o pessoal vai me criticar, mas vou ser sincera. Gente, pra mim, eu nunca vi diferença. Sim. Eu não consigo olhar pra uma pessoa branca, negra... hoje até usa-se o termo preto, na verdade, né? Sim. Inclusive, os meus filhos preferem que eu fale Fale preto preto. do que negro. Amarelo, eu não consigo ver diferença. Hoje, como mãe de crianças negras, eu até entendo um pouco mais. Porque eu vejo na pele o que eles passam, né? Eu já Tem muito preconceito, tem muita... Olha, se eu falar pra você que eu vivi muitas coisas, eu tô mentindo. Mas nós já vivemos uma situação muito forte, onde o meu filho estava com um corte de cabelo diferenciado. E nós fomos num local onde tinham crianças que são, assim, de uma boa condição financeira. E eu acho que ele era um dos poucos que eram negros nesse local. E o meu filho, como muito desatento, né? E não sabe que... Aí não sabia na época... Que mentira, podia colocar ele numa situação muito ruim. Ele tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha dado pra ele. E aí alguém pegou e questionou se ele tinha pago alguma coisa. E ao invés dele virar e falar assim, minha mãe tá chegando e ela vai pagar, ele quis se defender, né? E ele só falou assim, paguei. Só que ele falou paralisado, que é muito característico da criança que vive na sobrevivência. Ela paralisa. E aí essa pessoa, por sinal, eu tinha chegado na hora, essa pessoa não me viu. Meu filho também não tinha me visto. Eu tava chegando com o carro, esse cara pegou meu filho pelo braço, no meio de todas aquelas crianças. E eu não tinha ouvido, não sabia o que tava... Menina, eu desci do carro, que eu quase dei uma voadora no cara. Eu imagino. A minha sorte... foi que eu... Sabe quando você tá chegando perto, você dá uma reduzida? E aí eu ouvi e vi que Flávio tava errado. Flávio havia mentido. Então, não justificando o que o cara fez, porque depois eu tomei a minha providência, eu entrei em contato com o estabelecimento e eu fiz uma reclamação sobre o que tinha acontecido. Porque com certeza, se fosse uma criança branca, ele não teria feito porque o que ele tinha fez. outras crianças que tinham feito aquilo, entendeu? Só que naquele momento, meu papel foi tirar o Flávio daquela situação, pagar, e depois explicar pro meu filho que ele não podia também fazer aquilo. Sim, claro. Porque eu não posso blindar meu filho do que os outros vão fazer. Mas eu tenho obrigação de ensinar meu filho a não fazer algo que pode colocar ele numa situação difícil. Naquela época ele era um pré-adolescente, né? Se fosse daqui 2 anos, isso pode levar ele pra cadeia, entendeu? Exatamente. Se pegar uma pessoa aí... Então, eu tô Ainda vendo... mais sendo preto. Exatamente porque as pessoas olham com outro olhar. Infelizmente, Então, tem um outro tratamento, né? Esse dia, eu vou falar pra você que eu chorei, assim. Eu chorei porque eu pensei, eu não vou conseguir proteger meu filho disso. Então, foi muito, assim, é uma dor que pra gente que é branco, a gente não entende. Não entende. Então, até eu me tornar mãe de crianças que são negras, eu nunca vi diferença. Então, a Fernanda, você queria adotar o quê? Da criança. Qual era a cor da criança? Eu não tinha a menor diferença com relação a isso. Entendi. Então, essa questão da adoção interracial, você passa por um processo onde você também tem que assumir a luta do seu filho, né? Com certeza. E é muito difícil, vou ser bem sincera pra você, porque aí vem os ativistas que são negros, que estão aí na luta, na batalha, e eu super entendo, e que bom que eles estão lutando pela gente, mas às vezes eles vêm pra cima de mim com um monte de acusação.
Entendeu? Mas o quê? Como que você trata isso com seu filho? Você é branca, você não tá preparada. Então, existe os dois lados, sabe? Porque às vezes a gente também sofre um pouco de preconceito. Então, hoje é muito difícil. Por ter adotado uma criança preta, né, cara? Então é muito difícil de lidar com tudo isso. Por isso que eu falei pra você, pode vir pessoas ficarem bravas com o que eu tô falando. É um relato mesmo, é assim que eu me sinto. Então, como mãe de crianças negras, qual é o meu papel? Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho Com certeza. tentado entender um pouco mais dessa luta. E lá em casa, a gente trabalha autoestima e amor próprio. Eu acredito que um indivíduo que se ame, ele não tá nem aí porque o outro fala, entendeu? Você, Exato. não sei o quê. E a gente ensina muito os nossos filhos a seguirem em frente, né? Então, assim, talvez se eu fosse uma mãe preta, negra, eu também conseguiria trabalhar mais coisas. Sim, gente, mas eu não sou. E não adianta eu, como branca, virar e falar assim, vou ensinar tudo de negritude pro meu filho, porque eu vou estar sendo hipócrita. Fazer o seu papel, estudando, colocando ele em contato, né, com outras crianças pretas. Tem várias coisas que a gente pode fazer mesmo não estando naquele lugar. E, gente, isso vale, acho que pra tudo. Sim. Qualquer tipo de coisa que uma criança vai passar, nem sempre os pais sabem. Pra gente, uma coisa que foi muito legal, por exemplo, a minha filha, né? A minha filha, ela chegou com o cabelinho destruído. E ela tinha um problema muito sério de autoestima com o cabelo. Então, a primeira coisa que eu fiz... É lindo hoje. A primeira coisa que eu fiz foi levá-la num cabeleireiro que sabia mexer com o cabelo na especificidade dela. Eu, Fernanda, tenho o cabelo liso, lambido, esturricado. Eu não tenho destreza pra mexer no cabelinho dela e tudo mais. E eu, inclusive, falei pra ela, falei assim, filha, você tem que aprender a amar o seu cabelo. Quando você for mais velha, se você quiser alisar, pintar, aí é sua decisão. Exato. Mas primeiro aprenda a amar o seu aceitar, cabelo. Né? Tipo, essa aceitação, tipo que, cara, hoje ainda, graças a Deus, a gente tá desconstruindo muito isso, né? Tem cada vez mais acesso a esse tipo de coisa e pessoas que estão falando sobre aceitação, né? Sobre ser, cara, você é preto e lindo, maravilhoso, cara. Antes isso era visto como coisas opostas, pelo amor de Deus. Eu vou te falar pra você que pra mim é uma coisa, assim, muito surreal. Eu acho que como pra mim nunca teve diferença, lidar com tudo isso é muito difícil, porque é surreal. Gente, somos pessoas, todas pessoas, mas a gente não pode ignorar. Existe, né? Existe preconceito, sim. Nossa sociedade tem inúmeros preconceitos no coração. Exato. A verdade é que eu acho que todos nós temos algum preconceito no nosso coração. A gente só não tem ousadia de assumir. Sim, sim. E às vezes a gente nem consegue discernir direito, né? Lembrando que preconceito não é só com relação à raça. É qualquer coisa. Você olhar pra pessoa e julgá-la antes de conhecer já é preconceito. Um preconceito. Exatamente. É o pré-conceito, né? Quando você faz isso antes de conhecer. Fernanda, vamos lá. Tem um quadro aqui no Café com Crise que a gente faz que chama expectativa versus realidade. Então você vai me dizer qual era a sua expectativa em relação a essa palavra que eu vou falar em poucas palavras, assim, e qual era a realidade, qual foi a realidade, né, de como isso aconteceu. Palavras relacionadas um pouco à sua situação, maternidade, enfim. Então vamos lá. Quadro expectativa versus realidade. Adoção. Qual era a sua expectativa? Em poucas palavras, assim, o que você achou que ia acontecer? Eu achei que eu transformaria a vida deles. E a realidade? Eles transformaram a minha vida. Que bonito, meu Deus. Rede de apoio. Qual era a sua expectativa? Eu achava que rede de apoio se limitava à família. Não é. Não. E aí hoje a realidade... Pode ser qualquer pessoa, né, que você confia. Eu também tinha muito essa visão. Tipo, rede de apoio é família, né? É vó, né? É sempre a avó, né? Que, tipo, que cuida, né? Vida do casal. É uma coisa que a gente não falou. Como ficou a vida do casal? Qual era a sua expectativa, né? Eu achei que fosse atrapalhar. Você achou que fosse atrapalhar. E qual foi a realidade? Não atrapalhou, porque a gente conseguiu utilizar todas as situações pra fortalecer a nossa base. A gente legal. É o alicerce. Vocês se conectaram mais através da parentalidade. Mas foi uma decisão nossa, porque tinha tudo pra não ser assim, né? Sim, é isso aí. E expectativa do autocuidado? Eu achei que eu nunca mais ia olhar pra mim. Eu fiquei 2 anos sem fazer meu cabelo, sem conseguir fazer a unha, sem pensar em mim. E a realidade? Que um momento você volta a fazer tudo isso. Tudo isso. É só aquele furacão passar, né? Exatamente. Que o início... Gente, e aí como a gente pode ver, não é mesmo? Esse furacão, ele vem
não importa a via, pessoal. Pode ser biológico, sendo adoção. É um furacão. Aí vai ser. É adaptação de todo mundo. Todas essas vias de parentalidade exigem adaptação. Então, com certeza, é muito desafiador, independente de onde vier. Legal. Fernanda, eu vou finalizar pedindo uma dica para você, assim, de... Aí eu brinquei, né, que como a gente é mãe, a gente tem o poder de dar... Pode ser assim, use filtro solar, dá uma dica de vida, ou dá uma dica, assim, de algum livro, algum Instagram que você segue, que seja, cara, super bacana, que... em relação à adoção, né? Ou algum filme, série. Uma série que me veio muito à cabeça, que obviamente você já deve ter ouvido falar, se é que já não viu, que é This Is Us. Muito que boa. É maravilhosa, assim, sou muito fã dessa série. E que fala muito sobre adoção e, enfim, é incrível. Mas me dá aí as suas dicas, me conta. Olha, acho que a principal dica, mãe, faça terapia. Maravilhoso. Você vai se livrar da maior parte dos seus problemas. Maravilhoso. Exatamente. Todo mundo devia fazer. Mãe, então, meu amor, faça gente, terapia. mãe, principalmente a mãe pela via da adoção. É isso aí. Arrasou. Obrigada, Imagina. Fernanda. Obrigadão por ter topado. Foi incrível. Imagina. Aprendi muito, ainda mais que não é um assunto que é tão do meu cotidiano, né? Então aprendi demais, então eu espero que o pessoal também tenha gostado e tenha aprendido bastante. Valeu por ter topado o convite aí. Imagina, é um prazer sempre. Valeu. Pessoal, não posso esquecer de falar para vocês seguirem a Fernanda nas redes sociais. Qual que é o seu arroba? @mãe_por amor. É maravilhoso, gente. Sigam, eu estou amando, aprendi muito lá. E sem contar que a família dela é linda. Flávia é maravilhosa, muito ativa no Instagram. Sou fã já. Fica aí, Flávia, esse recado, se você ver no futuro. E, gente, não esquece de se inscrever no canal, de dar like aqui nesse vídeo, de deixar um comentário bacana. Espero que vocês tenham curtido bastante. Pessoal do Spotify que tá por aí também, não esquece de seguir, avaliar. E é isso. Valeu, pessoal. Beijo!